Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Meigo amigo. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Amigo. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que cada um vai nos assistir. Hoje, no dia 7 de março do ano de 2022, em mais um estudo aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui em Belo Horizonte. Então, hoje vamos falar desse tema tão interessante que é sobre Deus, sua ação no mundo e na história. Possamos, então, neste momento, elevar os nossos pensamentos a este Pai Criador, a Jesus, nosso mestre e amigo, rogando as bênçãos, o amparo de Jesus, para todos nós, para todos os lares aqui representados, para todos aqueles que neste momento se encontram em dores, em aflições, para também os nossos irmãos desencarnados, que possam ser acolhidos, receber a luz necessária. Pedimos, Senhor Jesus, neste momento, uma vibração para o nosso planeta Terra em torno da paz. Que os nossos dirigentes, que esses dirigentes de todos esses países vibrem também em movimentos de paz. Possamos sair de situações difíceis causadas pelo egoísmo, pela ganância, pelo orgulho ainda presentes aqui na Terra. O Senhor ampare a todos nós, concedendo-nos sempre enxergar a verdadeira realidade, sermos caridosos, sermos fraternos, como o Senhor nos ensinou. Que possamos ter mais uma noite de aprendizado, junto a esses benfeitores espirituais da equipe de Bezerra de Menezes que nos acompanham com tanto carinho. Permaneça conosco, hoje e sempre. Bem, meus amigos, então hoje vamos falar então sobre Jesus. Desculpem, sobre Deus, né? Falando em Jesus, nesse mestre divino, vamos nos lembrar aí de falar hoje um pouco sobre Deus, a ação de Deus no mundo e na história. O Leon Denis, ele escreve no livro O Grande Enigma, fica uma dica de leitura muito interessante,
vamos nos basear bem no livro do Leon Denis, que Deus é o sol nas almas. Então, vejam aí a maravilha. Deus é o sol nas almas. Antes de entrar propriamente na ação de Deus no mundo e na história, vamos fazer um preâmbulo aqui sobre a visão de Deus, né? E vamos nos lembrar aí do Salmo 19, versículos 1 e 2, Salmo de Davi, em que ele diz: os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, vamos nos lembrar da visão de Deus ao longo da história. Então, ao longo da história, não é? Crer na existência de Deus sempre esteve na preocupação dos seres, né? Principalmente dos seres pensantes. E foi aí nesse campo, né, mais avançado da metafísica, que os filósofos, então, apresentaram o seu conceito sobre a divindade. Esse conceito, ele foi naturalmente evoluindo ao longo dos séculos. Então, o homem primitivo, ele concebia, ele entendia Deus como uma ideia mais antropomórfica, um ser antropomórfico, quer dizer, como ele era incapaz de conceber um ser imaterial, ele precisava dar uma forma a Deus, não é? Então, conferiu esse homem, então, atributos a Deus, atributos de natureza corpórea. Allan Kardec nos diz bem isso na questão 667 de O Livro dos Espíritos. Então, era importante para esse homem ainda primitivo dar a Deus uma forma corpórea, um aspecto. A concepção de Deus, então, né, esse Deus único, criador do universo, estava muito distante ainda, né, em termos evolutivos, para ser cogitada pelos primeiros habitantes do planeta. Então, tudo que causava impacto a eles, tudo que extrapolava o entendimento, era, então, venerado como Deus, como um Deus, né? Aí, até com letra minúscula, né, se a gente for imaginar. Então, o homem primitivo, ele reverenciava os espíritos, que eram os deuses, que podiam ser animais, vegetais, seres inanimados em geral. Então, ele encontrava-se ainda nesse processo de adoração. Então, o desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade vai acompanhar, então, a evolução tanto intelectual quanto a evolução moral do próprio ser humano. Então, uma conquista, ela está sempre inerente à outra. Então, as manifestações da religiosidade, elas estão relacionadas àquela realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Então, isso era muito comentado, muito realizado na época do primitivismo ainda, né? Então, Deus tinha atributos humanos, tinha forma humana, e era necessário que se fizesse sacrifícios a esse Deus. À medida que os conceitos éticos, filosóficos foram evoluindo, essa compreensão da natureza de Deus também foi se alterando com a evolução. Então, nós temos aí 4 grupos que a gente pode chamar de considerações sobre a existência de Deus, capazes de demonstrar essa existência de uma forma mais definitiva. Primeiro, as questões cosmológicas, quer dizer, explicam Deus como causa única, possuidor da cosmologia, né, da causalidade real. Então, ele seria, então, possuidor, né, de todas as condições essenciais para pré-existir antes da criação e sobreexistir também sem fim, né, no universo, nos tempos. Depois nós temos as considerações ontológicas, lembrando lá dos filósofos. Aristóteles, por exemplo, né, foi o primeiro a considerar Deus como o que ele chamava de primeiro motor. Então, os filósofos começaram a apresentar Deus com os seus atributos, com a sua essência. Depois, as questões teológicas, em que tudo procedia do universo, de uma causa perfeita, de uma causa harmônica, de uma causa sábia e infinita. E as considerações morais, defendidas aí pelos filósofos, principalmente por Kant e outros, né?
dizendo que Deus está presente no homem, mediante a sua responsabilidade moral e a sua própria liberdade. Então, o que confere atributos positivos, negativos, conforme o uso que o homem faça desses atributos. Então, Deus para os filósofos, né? Cada filósofo começou, então, a nomear Deus e dar a Deus características. Por exemplo, Sócrates dizia que Deus é a razão perfeita. Platão já designava Deus como a ideia do bem. Plotino também dizia que Deus é o bem. Voltaire, por exemplo, ele afirmou que ele não acreditava nos deuses criados pelos homens, mas sim no Deus criador do homem. Olha que interessante. Vemos aí o apóstolo João dizendo que Deus é amor, né? Jesus chamava Deus de meu Pai. E o Espiritismo fez uma síntese de tudo isso com Allan Kardec, na sua codificação em O Livro dos Espíritos, dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí nós vamos entrar um pouco na questão do monoteísmo. Com a ideia de um único Deus, né, que é a ideia monoteísta, né, oposta ao politeísmo, então nós começamos o povo em geral, né, começou a enxergar Deus como um único Pai, né, o Criador Supremo. Aí nós vamos designar esse mérito ao povo judeu, né, a implantação do monoteísmo na Terra. Então, por Espiritismo, né, o André Luiz coloca lá no livro Evolução em Dois Mundos, que Deus é o criador do universo. Então, o André Luiz já coloca essa ideia através da psicografia do Chico e do Valdo Vieira, que ele já estava admitindo a tese monoteísta, né? Ele diz que, contudo, né, os espíritos, por ele criado, conforme o grau de evolução alcançado, podem ser classificados como espíritos co-criadores em plano maior e espíritos co-criadores em plano menor. Então, olha também essa ideia colocada aí pelos espíritos André Luiz e Valdo Vieira. O monoteísmo, então, essa ideia do Deus único, trazida aí primeiramente pelo povo judeu, ele vai representar o ápice da escala evolutiva religiosa da humanidade terrestre. Então, isso aí foi um grande passo, né? Foi uma conquista muito lenta, né? Seguida de vários estágios preparatórios, né? Nascida aí nas próprias ideias daquelas doutrinas politeístas. Então, o monoteísmo ele vai ser consolidado com os 10 mandamentos, né? Recebidos aí por Moisés no Monte Sinai. Mas e Deus na visão espírita? Né? O que é Deus na visão espírita? No século XIX, Kardec, então, vai abordar esse tema no Livro dos Espíritos, na sua codificação, colocando já no primeiro capítulo, na pergunta 14, né? Kardec insiste aí nessa definição de Deus. Então, na questão número 14, Kardec faz a pergunta aos espíritos: Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Os espíritos respondem que, se assim fosse, Deus não existiria. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Depois, no livro A Gênese, lá também no século XIX, mas mais para frente, em 1868, Kardec já coloca essa questão de uma forma mais clara, dizendo que não é dado ao homem conhecer, né, sondar a natureza íntima de Deus. Então, ressaltando essa relatividade do entendimento humano. Mas se o homem não pode penetrar, né, o conhecimento da sua essência, desde que aceite essa existência como premissa, o homem pode, pelo próprio raciocínio, né, que nós temos, né, chegar ao conhecimento dos atributos necessários, dos atributos de Deus. Então, conhecendo os atributos de Deus, o homem vai deduzir o que ele deve ser. E essa afirmação é uma afirmação de Kardec, né, na codificação da doutrina, porque ele dizia que pela razão, né, a gente chega à causa, através da observação e da análise dos fatos.
Então, Deus é um princípio fundamental, Allan Kardec nos diz, né? Não há vida, não há realidade, não há inteligência, senão pela vontade de Deus. E para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto, não é definitivo, está em evolução. Por isso ele diz que Deus, os Espíritos dizem, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, no Espiritismo, Deus não está relacionado ao místico, ao mágico, ao sacro, né? Ao divino, ao infinito. Não, Deus não é matéria, né? Ele não tem uma forma definida. Então, Deus não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que ela seja, como Jesus. Deus não está no céu, ele está em nós, né? Nos seres, mas não se confunde conosco, né? Ele está nas coisas, mas não se confunde com as coisas. Então, Deus não prescreve comportamentos, Deus não determina regras a serem seguidas, isso é muito importante. Então, não há desobediência à sua vontade, não há pecado. Deus não é aquele que vigia, aquele que fiscaliza, não é aquele que pune, não é aquele que castiga, não é aquele que determina, executa sentenças. Isso é muito interessante na visão espírita, né? Deus não aceita oferendas, não aceita sacrifícios, como era feito aí no passado, né? Não aceita promessas. Também não concede graças, não concede favores, não concede dons, não intercede, não aceita pedidos, não atua, né, através de milagres. Então, Deus não protege alguém em especial. Então, Deus não está limitado ao nosso planeta Terra, ou à Via Láctea, ou à humanidade, né? Ele abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados no universo inteiro. Aí nós não vamos pensar só no planeta Terra, mas Deus se estende pelo cosmo e mantém aí o universo organizado, ordenado. Então, para a doutrina espírita, o universo é estruturado, as coisas não acontecem ao acaso, sabemos que em tudo há uma causalidade, uma inteligibilidade, em tudo há um significado, um padrão. Então, Deus, para o Espiritismo, é essa inteligência suprema. E aí, Kardec, na questão número 4, ele pergunta à espiritualidade superior onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Pergunta muito interessante. E aí os espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, para se crer em Deus, é importante olhar as obras da criação. Se o universo existe, logo tem uma causa. Então, duvidar da existência de Deus, é o que Kardec nos pondera depois, né? É negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Como que o nada pode fazer algo? Então, todos os seres se relacionam com Deus, tal como as criaturas com o Criador. Então, na medida que evoluímos, né, nós ampliamos a nossa consciência dessa unidade, criatura, Criador. Então, Deus é onipresente por isso, porque todos os seres criam, expressando Deus, e nesse sentido a gente compreende que Deus está presente em todas as coisas. Por isso a gente diz que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, onipresente, ele está presente em todas as coisas. Onisciente, Deus ele é consciente através da consciência de todos nós, de todos os seres do universo. Por isso se diz que ele é onisciente. E por que se diz que Deus é onipotente? Porque ele faz, ele age, ele constrói através das suas criaturas. Então, nós, né, criaturas, somos, então, instrumentos do amor, da justiça, da verdade, instrumentos de evolução. Então, essa estruturação inteligente, ela vai ser operada por nós, pelas dois, no item 7, ele vai dizer o seguinte: a existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos, os mais selvagens, não tiveram revelação,
E, entretanto, creem que os selvagens, por si próprios, não fogem às consequências lógicas. Eles veem as coisas que estão acima do poder humano e o concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmos? Olhem que raciocínio interessante que Kardec coloca e que reflexão também Kardec coloca aqui para nós, né? Os selvagens, que não tem, como ele disse, chama selvagens, os primitivos, que não tinham ainda evolução, né? Não tinham um nível ainda de aprendizado maior, já sabiam que existia um poder sobre-humano, né? Como é que eles, né, que sem raciocinar tanto, né, já acreditavam nisso, né, concluem que tudo provém de um ser superior à humanidade, como é que nós poderemos pretender que as coisas se fizessem por si mesmas, ou seja, do nada surgisse tudo? Não seria possível. Uma bela reflexão de Kardec. E aí nós vamos ver, amigos, que há físicos também, né, na modernidade, na atualidade, do século XX para cá, que também já têm essa concepção de Deus. Por exemplo, vamos citar aqui três. O Paul Davies, né, um físico americano, que tem um livro intitulado Deus e a Nova Física. Ele afirma nesse livro, categoricamente, que o universo foi desenhado por uma consciência cósmica. Então, ele chama de consciência cósmica. Uma obra muito conhecida, chamada A Partícula de Deus, também de um físico chamado Leon Lederman, que ganhou o Prêmio Nobel em 1988. Nesse livro, ele defende, né, a tese de que Deus existe, de que está na origem de todas as coisas. Então, também vemos aí a concepção de Deus na atualidade. E tem um estudo, né, de um físico holandês chamado Willem B. Dries, que ele é autor de um livro também chamado Além do Big Bang, Cosmologia Quântica e Deus. Ele demonstra claramente nesse livro, né, é uma pesquisa que ele fez, e ele demonstra neste livro que há um interesse crescente pela investigação científica baseada na certeza da existência de Deus. Então, vejam como a evolução vai trazendo novos conceitos, novas concepções, desde lá, o século XIX, quando os espíritos revelaram para Kardec que Deus é a inteligência suprema e a causa primária. Nós vemos do século XX para cá, os físicos, né, principalmente a física quântica aí, já abordando e já clareando para nós a ideia de Deus. Bem, feito esse preâmbulo, vamos ver, então, a ação de Deus no mundo e na história, nos baseando no livro O Grande Enigma, do Leon Denis. Então, Leon Denis coloca para nós que Deus, né, é tão indispensável à vida interior quanto o sol à vida física. Então, é de Deus que emana essa força, esse pensamento, essa luz que anima, que vivifica todos os seres. Então, pela comunhão de pensamentos que é feita através da prece, lembremos disso, né? Pela elevação dessa alma a Deus, a gente produz, então, segundo Leon Denis, uma penetração contínua, uma fecundação moral do ser, uma expressão gradual das potências nele encerradas. Então, a prece, amigos, é a expressão mais potente da comunhão universal. Então, pensando aí no que o Leon Denis está nos trazendo, neste momento em que estamos vivendo de guerra, em vez de focarmos e assistirmos só sobre a guerra, vamos construir uma nova visão através da prece. Porque a prece é a comunhão universal, é a expressão mais potente, como diz o Leon Denis, da comunhão universal. Portanto, se a gente desconhecer e desprezar a crença em Deus e a comunhão de pensamento que a ele se liga, seria desconhecer o que há de maior e desprezar, então, as potências interiores que fazem a nossa riqueza. É isso que o Leon Denis coloca. Aquele homem, né, o homem, em geral, o ser humano, que desconhece Deus e não quer saber das forças, quais recursos, quais socorros vêm de Deus, o Leon Denis faz uma comparação que esse homem é comparado a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros. Olha que interessante. Mas se arrisca a morrer na miséria diante da porta que lhe está aberta e
pela qual o convida a entrar. Então, estar unido a Deus é sentir, é realizar o pensamento de Deus. Então, Deus é o infinito, Deus é o absoluto. E nunca seremos, em relação a Ele, apesar do nosso progresso, senão seres relativos. Somos seres finitos, relativos, limitados. Como que se demonstra essa ação de Deus? Nós vamos ver a ação de Deus no universo, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. Então, não há um único ser do universo que não seja objeto da solicitude de Deus. Então, o que demonstra a intervenção de Deus na história, no tempo, por exemplo, né? Na história, é o aparecimento, por exemplo, desses grandes missionários que vêm a serviço de Deus, né? Estender a mão aos homens e colocar os homens, né? Repor os homens, como Leon Denis coloca para nós, nessa senda perdida, ensinando a lei moral, como veio Jesus nos ensinar, e outros grandes missionários, junto com Jesus, pós-Jesus, não é? Ensinando a fraternidade, ensinando o amor aos semelhantes, dando grandes exemplos de sacrifícios de si mesmos pela causa maior, pela causa da humanidade. Então, todos esses espíritos potentes, eles têm declarado que eles vêm, né, e vieram e virão em nome de Deus para executar a vontade de Deus. Jesus foi um grande exemplo para nós, continua sendo o nosso maior exemplo, né? Ele afirmava várias vezes, é meu Pai que me envia. Então, olhem bem, né? Vamos nos lembrar de Joana d'Arc, né? Essa grande mulher que dizia, não é? Venho da parte de Deus para livrar a França dos ingleses. Ela trazia essa fé em si mesma, a fé no futuro, a fé na França, a fé em Deus. Então, ela dizia, eu venho da parte do reino do céu e vos trago socorros do céu. Então, nós vamos nos lembrar que, nessa época, a França se reergueu, não é verdade? Escapou daquela destruição e da morte. Então, qual seria, então, a salvação da sociedade humana? Não é? Elevar os pensamentos, o que o Leon Denis coloca. O único meio de salvar a nossa sociedade em perigo, né, o nosso planeta em perigo, é elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos corações para essa potência infinita que é Deus. É unir a nossa vontade à vontade de Deus e nos compenetrarmos das leis divinas. Então, temos que ter, então, novas concepções de Deus. Descobrir, por exemplo, que Deus não é uma abstração metafísica, não é aquela coisa abstrata, aquele vago ideal perdido, né? Aquele ideal que não existe, perdido nos sonhos. Deus é um ser vivo, sensível, é uma realidade ativa, é nosso Pai. Lembremos disso, é nosso condutor, é nosso guia, é nosso melhor amigo. Então, o pensamento de Deus, ele vai se irradiar sobre a história, vai se irradiar sobre o mundo. E tem sustentado milhões de almas desoladas. Então, tem sido a força, essa esperança suprema, esse apoio dos aflitos, dos sacrificados, daqueles espoliados, de todos aqueles que, através dos tempos, têm sofrido injustiças, né? A maldade dos homens, os golpes da adversidade. Então, vemos Deus aí como um ser, né, maior do que tudo. E sempre gostamos de trazer também, no plano espiritual, principalmente nas obras de André Luiz, como essa visão, né, onipotente de Deus. Então, lá em Nosso Lar, vamos nos lembrar de Nosso Lar, no capítulo 1, não é? Que o André Luiz, lá no umbral, ele começa a perceber que alguma coisa estava acima das cogitações intelectuais. Ele, que era tão materialista, né? Ele começa a dizer, lá no capítulo 1, a perceber, a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Isso são palavras do próprio André Luiz. E aí, o que ele faz no capítulo 2? Quem já leu o livro, ou viu o filme, também vai se lembrar disso.
quando ele perde, né? Ele vê que as energias já estão lhe faltando, ele relata dessa forma: pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Olha que interessante. Aí ele lembra-se de Deus, né? E aí ele já percebe que havia algo além da intelectualidade. E chegam, então, no capítulo 3, né, 2 enfermeiros e dizem para ele, né? Nosso sol, André, é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, falas que estão lá no livro Nosso Lar. E o Lísias, também no capítulo 5, ele fala para o André: em sã consciência, ninguém que tenha se aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Ele dizendo para o André Luiz. Mas onde os que atendem ao chamado? Né? Então, o número de chamado é incontável, né? O número de chamados é incontável. Mas onde estão aqueles que atendem? Uma reflexão que eles estavam fazendo. Também lá no capítulo 15 do livro Nosso Lar, quando acontece a visita, né, da mãe de André Luiz a ele, né, ela diz: nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Então, aí são várias recordações que a gente traz do livro Nosso Lar, mostrando aí a importância de Deus. No livro Os Mensageiros, no capítulo 32, chamado Melodias Sublime, nós temos também aí um texto importante, que é o capítulo 32, quando o Aniceto pede a Ismália, né, que executasse aí algum motivo musical, alguma música, né, lá da esfera espiritual onde ela estava, e André Luiz relata a emoção dele ao ouvir a Ismália. Aí ele diz assim: nunca meditara na grandeza divina como naquele instante, em que uma alma santificada falava de Deus, com a maravilha de suas riquezas espirituais. Aí o André Luiz já estava, né, no livro dos Mensageiros, já estava há mais tempo no Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, e ele então já tinha internalizado essa ideia de Deus. No Missionários da Luz, também, no capítulo 6, intitulado A Oração, o Alexandre e o André Luiz começam a analisar um caso de vampirismo. E o André Luiz começa a fazer alguns questionamentos e o Alexandre diz para ele: todos nós somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo certas coisas. Olhem que interessante a reflexão do Alexandre para o André Luiz nesse momento, quando ele faz questionamentos sobre aquele caso, né, de vampirismo. Todos somos herdeiros do Pai. Que beleza, né? E temos essas energias latentes em nós. Com essas energias podemos criar, renovar, mas infelizmente também podemos destruir, né, as coisas. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 8, intitulado Treva e Sofrimento, a irmã Zenóbia também diz algo para o André Luiz, quando eles foram visitar uma região muito difícil, uma região que eles consideraram uma região de gemidos e de ais. Então, a irmã Zenóbia diz exatamente assim, um pequeno trecho para nós refletirmos. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determina. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço da fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Por que a gente traz esses trechos? Porque eram trechos falados ali para o André Luiz, mas que dizem tudo para nós, nos fazem refletir, não é? Então, façam-se as obras da vida, não como a gente quer, mas como o Senhor determina.
Então, as coisas acontecem e tem que acontecer, não porque é do jeito e da forma que queremos, mas como o Senhor quer. Então, ela diz que a beneficência do Pai para nós é enorme, meus amigos. Mas nós temos que repartir, não podemos ficar só com isso para nós. Repartir como? Em forma de fraternidade, que é o que está faltando no nosso mundo atual, e esclarecimento para que haja, então, essa harmonia comum. Vejamos um outro exemplo no livro No Mundo Maior, no capítulo 1, intitulado Entre Dois Planos. André Luiz ali estava em meditação e ele começa a descrever o ambiente. E ele iria trabalhar, né, nesse livro junto com o assistente Calderaro. Nós vamos ver que em cada livro do André Luiz, né, tem ali um assistente acompanhando. E aí ele começa a refletir. E ele diz assim: a ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. Vejam que uma pessoa que era muito materialista no corpo físico, enquanto encarnado, começa, então, a abrir-se, não é? Em todos os livros, desde o momento em que ele faz a prece e acredita nesse ser superior, começa a abrir-se, a meditar, a ouvir sobre Deus, e aí o seu pensamento neste livro, ele diz que ele já começa a ser envolvido por essa ideia de Deus com respeito e com gratidão. Que interessante, isso mostra a nossa evolução, né? De todos nós que estamos aí começando, né? Subindo os degraus evolutivos, mas que podemos modificar as nossas ideias, os nossos pensamentos, através do nosso conhecimento, mas principalmente através das nossas vivências. No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, intitulado Em Torno da Prece, nós vamos ouvir aí as considerações do ministro Clarencio, lá no Templo do Socorro, quando ele faz, então, algumas considerações sobre a prece. Vejam, então, a fala do ministro Clarencio, ou melhor, ouçam, né? E depois, se quiserem, voltem lá nesses livros. São livros fantásticos esses, que todos devem ler. Essa obra completa, fantástica, né? Psicografada pelo querido Chico Xavier, de André Luiz. A lei, então o ministro Clarencio diz, a lei, como representação do nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. Então, olhem bem essa reflexão. Nós temos aí uma lei maior, que é a lei divina, e ela se manifesta através daqueles que agem em nome de Deus. Então, em nome de Deus, diz ele, continuando, né, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Temos os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade, da angelitude, que modificaram a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontra. Clarencio está mostrando aí a escala evolutiva, né? Todos aí, desde o princípio espiritual, né? Do instinto, a inteligência, a razão, a humanidade, a angelitude, toda a escala, né? Modificando aí essa energia divina de acordo com o trabalho evolutivo, de acordo com o meio em que a gente se encontra. Então, aí temos vários exemplos para todos nós, e do plano espiritual, nessas obras, para brilhantar um pouco mais, né, o nosso estudo aqui, que é apenas um recado para que a gente reflita sobre essa ação de Deus no mundo, né, na história. E o Leon Denis, no livro dele, O Grande Enigma, ele deixa um recado muito interessante para nós, dizendo assim: meus irmãos, recolhei-vos no silêncio das vossas moradas, elevai frequentemente a Deus os transportes de vossos pensamentos e dos vossos corações, expondo-lhes vossas necessidades, vossas fraquezas, vossas misérias. E nas horas difíceis, nos momentos solenes de vossa vida, dirigi-lhe o apelo supremo. Então,
no mais íntimo do vosso ser, ouvireis como que uma voz vos responder, consolar, socorrer. Então, amigos, nesse recado, o Leon Denis fala para nós que, primeiro, recolhamos-nos no silêncio das nossas moradas e que tudo aquilo que realmente pedirmos, quando nos expomos, né, livremente, mostramos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, né, as nossas misérias, nas horas mais difíceis de nossas vidas aqui na Terra, enquanto encarnados, também no plano espiritual, enquanto desencarnados, né? Porque não sabemos como vamos chegar lá, né? De que forma chegaremos, que a gente possa sempre elevar esse pensamento ao mais alto. Dirigir a Deus o nosso apelo, como fez André Luiz, quando se sentiu naquelas horas mais amarguradas, nos seus momentos mais difíceis de desencarnado, né? Ficou tanto tempo. Por quê? Porque nós, no mais íntimo do nosso ser, nós vamos ouvir a resposta. Nós vamos ouvir a resposta que vai nos consolar e que vai nos socorrer. Então, com essas breves palavras de hoje, desse nosso estudo, que cada um de vocês que aqui nos ouviu possa perceber a importância de Deus em nossas vidas e contar sempre com esse Pai amoroso, com esse Pai que sempre nos ouve, com esse Pai que sempre atende às nossas súplicas quando elas são feitas de coração, quando for o nosso merecimento, quando for da vontade dele e não a nossa. Jesus nos ensinou isso, né? Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Então, que lembremos-nos sempre dessas palavras e que todos vocês possam ser abençoados neste momento, todos os lares representados, todo o planeta Terra, neste momento também, receba essa súplica a Deus de muita paz, de muita harmonia, que possamos aprender com as nossas dificuldades e que possamos ser mais fraternos, ser mais caridosos com os nossos irmãos, pois todos somos filhos do mesmo Pai. Jesus ampare a cada um, fiquem com Deus, na paz de Deus, que Ele proteja a cada um de nós e que Jesus, seu Filho, seu enviado, que nos trouxe tantas lições, nos ouça com carinho e amorosidade de sempre, concedendo-nos também a sua bênção. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, meus amigos, que todos vocês recebam aí as bênçãos de Deus e de Jesus.